Meus amigos e camaradas, para os camaradas que aqui estão, o que está em causa neste momento e o que estará em causa nas próximas eleições legislativas, e é óbvio que estamos em período de campanha eleitoral, e eu aproveito para vos deixar aqui este repto, o que está em causa neste momento, e se nós olharmos para a história da nossa democracia, nunca, como nas próximas eleições legislativas, esteve tanto em jogo a defesa dos valores democráticos que temos vindo a construir e pelos quais, no nosso passado muito recente, lutaram gerações de pais, de filhos, de avós, como hoje. E há, de facto, uma perspectiva, o que se perspectiva, são propostas muito conservadoras e muito a apostar tudo nos mercados. Eu acho que merece, pelo menos, a nossa reflexão. E quando formos chamados a dar a nossa opinião, não devemos desguarnecer estes pilares tão importantes do nosso Estado Social, como a saúde, a educação ou o próprio sistema de segurança social, que são determinantes para a nossa qualidade de vida. Se por um lado vai ser difícil nós retrocedermos em alguns aspectos civilizacionais que já adquirimos, por outro lado, perante algo que está consumado, e se os mercados efetivamente entrarem como nos têm mostrado que têm tanta apetência para entrar, talvez seja tarde para nós podermos fazer as nossas escolhas. E é por isso que eu gostava de vos deixar, em jeito de introdução, esta reflexão, se calhar demasiado simplista, sobre o Estado Social, mas para vos dizer que o devemos acarinhar, porque tem a ver com todos nós. Mais cedo ou mais tarde bate-nos à porta, mais que não seja quando temos uma comparticipação no medicamento, quando vamos à farmácia, ou quando vamos a uma consulta. Nós não temos noção do dinheiro que o Estado gasta connosco, só no Serviço Nacional de Saúde ou com a escola, por exemplo. Não contabilizamos, achamos que é tudo natural e que nada tem a ver connosco. De facto, é dinheiro gasto connosco, pelo qual nós não damos, mas também é dinheiro dos nossos impostos. Mas, caros amigos, gostaria também de vos dizer, uma vez que me pediu o Pedro Magalhães Ribeiro para falar sobre políticas sociais, que o governo do Partido Socialista tem vindo a reforçar o sistema de proteção social, tem vindo a fazer um grande esforço para reforçar o sistema de proteção social, por um lado, e por outro lado para o adequar à emergência das novas vulnerabilidades sociais e ao perfil também sociodemográfico do país. Eu não sei se vocês fazem ideia, mas atualmente cerca de 1/4 do PIB é direcionado para despesas com proteção social. E isto é bastante. Nós não damos por ele, mas efetivamente 1/4 do produto interno bruto vai diretamente para a proteção social. Convém ainda lembrar que todos os dias são transferidos 3,4 milhões de euros para as IPSS. 3,4 milhões de euros por dia. Eu tenho um profundo respeito pelas IPSS. Aliás, acho que as respostas sociais só podem ser prestadas pelas IPSS. São elas que estão perto das pessoas. São elas que conhecem a realidade. São elas que estão debaixo do chapéu da rede social que tem... que tem a coordenação dos municípios. São elas que fizeram o diagnóstico das necessidades, assim como o plano de intervenção. E por isso são as IPSS que devem intervir com esta cooperação do Estado. Aliás, chama-se a este sistema de partilha, de colaboração, o sistema de cooperação que existe entre as IPSS e a Segurança Social. E o montante que é transferido por dia são 3,4 milhões de euros para comparticipar de forma indireta às famílias as respostas sociais. Estou a falar-vos das respostas de lar, de centros de dia, de serviços de apoio domiciliário, de creches, menores em risco, de apoio às vítimas de violência doméstica, pessoas com deficiência, e estes 3,4 milhões de euros por dia cabem, ou melhor, são distribuídos desta forma. Mas a primeira aposta que nós fizemos durante estes últimos 6 anos e no início da governação do Partido Socialista foi, desde logo, a concretização da reforma do Sistema Público de Segurança Social, que foi ímpar nos seus resultados
e que se constituiu como um referencial a nível europeu pela forma como permitiu garantir a sustentabilidade financeira dos regimes contributivos da Segurança Social até depois de 2050, assegurando em simultâneo a salvaguarda dos princípios fundamentais associados à dimensão pública, à dimensão universal e à repartição deste mesmo regime, e que fez com que Portugal, com esta reforma, deixasse os países de alto risco em termos de sustentabilidade das suas finanças públicas afetas à segurança social. É óbvio que nós temos que ter aqui sempre em conta uma variável, que é a variável demográfica, e que tem a ver com a natalidade. Com a diminuição do número de nascimentos, a sustentabilidade torna-se cada vez mais uma conta muito difícil de fazer. Mas, efetivamente, foi reconhecido que até depois de 2050, com a reforma que o governo português fez do Sistema Público de Segurança Social, este estaria assegurado. E apesar das dificuldades criadas pela presente conjuntura económica, nós fomos criando um conjunto de apoios sociais para fazer frente às fragilidades de determinados grupos específicos, que foram uma opção política. E eu acho que aqui reside a forma como uns e outros olhamos para as pessoas. Falemos nos idosos, um grupo social específico, idosos que oferem pensões de velhice, de sobrevivência ou equiparadas, no fundo, idosos de baixo rendimento. E desenvolveu-se pela primeira vez uma nova geração de políticas sociais com o objetivo de combater a pobreza entre os idosos. Estou a falar-vos do complemento solidário para idosos, através do qual se garantiu a elevação dos rendimentos de mais de 268 mil idosos com baixos rendimentos. E posso dizer-vos que a prestação média do complemento solidário para idosos é de cerca de 89 euros. Portanto, prestação média. Com esta prestação, concentraram-se os recursos financeiros no apoio àqueles que efetivamente deles necessitam, complementando os valores das pensões de reforma, por forma a oferirem um rendimento superior ao limiar da pobreza. Falei-vos naquele número de beneficiários, que vinha fazer esta sessão no Cartacho, apurei os números do Distrito de Santarém, não desagreguei por nenhum dos municípios, mas no Distrito de Santarém, com o complemento solidário para idosos, foram cerca de 14 mil idosos e foram investidos. Eu sei que é um custo, é uma despesa, mas eu gosto de dizer que foram investidos 36,2 milhões de euros. Este complemento solidário para idosos teve um conjunto de benefícios adicionais de saúde, que têm a ver com o reembolso das despesas de saúde com medicamentos na parcela não comparticipada, e o apoio na compra de óculos e lentes, e o apoio ainda na compra ou reparação das próteses dentárias removíveis. Portanto, vieram efetivamente mudar a vida e a qualidade de vida destes nossos idosos e destes beneficiários. E de acordo com os dados mais atuais do Eurostat, a proporção da população residente em risco de pobreza reduziu-se de 20,4% em 2003 para 17,9% pontos percentuais. E esta redução é muito mais significativa no caso da população idosa, que evidenciou uma diminuição deste indicador em cerca de 8,8 pontos percentuais de 2003 para 2008. E esta redução, obviamente, não será alheio ao processo de convergência das pensões mínimas com o salário mínimo e a introdução do complemento solidário para idosos. Está reconhecido internacionalmente, uma vez mais, só nós cá dentro, em Portugal, é que não o queremos ver. De forma a permitir consolidar esta política para os idosos e por forma a fazer também com que eles permaneçam o máximo de tempo possível nas suas casas ou com as suas famílias e no seu meio habitual de vida, apostou-se também na melhoria das condições de habitabilidade. Foi lançado um programa de conforto habitacional para pessoas idosas, foram qualificadas cerca de 2 mil habitações em todo o país e foram investidos cerca de 6 milhões e meio de euros. Mas passemos para outro grupo vulnerável também, no combate à pobreza das crianças, e esta é uma medida criada pelo Partido Socialista. Reparem que há aqui, é isto que faz a diferença, há aqui um conjunto de novas medidas no âmbito das novas políticas sociais que foram criadas. Falo-vos desta vez no abono de família pré-natal. Ele tem aqui duas vertentes.
ao fazer com que as mulheres, a partir da 13ª semana de gestação, possam receber este complemento, isto é para as mulheres de mais baixo rendimento, mas ao fazer com que elas, a partir da 13ª semana, devidamente comprovada, possam aceder a este abono de família pré-natal, estamos aqui a criar mecanismos também de alerta, porque imaginem uma situação de consumos de álcool ou de drogas, uma situação de violência doméstica, uma situação de doença mental, quando aquela criança nascer, já está a mãe sinalizada e a criança sinalizada para que não a percamos de vista, para que não digamos que chegamos tarde. Portanto, essa é uma das vantagens ao nível da prevenção do risco. Mas também esta prestação representa um forte apoio às famílias num momento muito especial e um incentivo também à natalidade, contrariando as tendências da quebra demográfica que se verifica em Portugal e de que já vos falei. Já beneficiaram do apoio do abono pré-natal mais de 322 mil mulheres. Em Santarém foram investidos, eu sei que o termo não é correto, mas em Santarém foram investidos mais de 7 milhões e meio de euros, que chegaram a quase 13 mil mulheres que requereram o abono pré-natal. Mas consolidando também estas medidas de apoio às crianças, às famílias, e no apoio às famílias com filhos, foram encetadas medidas no âmbito do abono de família, abono pré-natal, a majoração de famílias monoparentais, famílias com segundo e terceiro filho. E reparem, se hoje, depois de ter sido declarada esta crise, que é uma crise que veio de fora, mas que acabou por nos arrastar, depois de ter sido declarada a crise, tivemos que fazer aqui uma circunscrição, remetendo estes apoios para aquelas famílias mais vulneráveis, com mais baixos rendimentos. Diminuímos este universo, mas apenas há um ano e pouco, porque assim tivemos necessidade de o fazer, mas não acabamos com estes apoios. No sentido também de promover a conciliação entre os tempos de trabalho, os tempos pessoais e os tempos para a família, procedeu-se ao alargamento da rede dos equipamentos sociais, que vos falava há pouco, através do programa PARES, Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, do Programa Operacional do Potencial Humano, fomos aos fundos comunitários também buscar dinheiro para construir equipamentos sociais, e aqui há uma particularidade muito interessante. Foi no anterior governo socialista, não nas duas últimas legislaturas, quando o atual ministro Vieira da Silva era secretário de Estado, que negociou com a Comissão Europeia a permissão dos fundos comunitários apoiarem a construção dos equipamentos sociais. Portanto, deve-se ao ministro Vieira da Silva, deve-se ao nosso camarada Vieira da Silva, o facto de, hoje, através dos fundos comunitários, se poderem construir equipamentos sociais, porque até aí não podiam ser construídos. E, portanto, eu acho que é de extrema justiça nós dizermos isto aqui.